Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marcos, sou estudante de engenharia de software, assim como de cibersegurança. E nesses vídeos que eu irei fazer aqui, com base nesse documento, eu vou ensinar você aí, estudante de cyber, a criar o seu próprio laboratório de cibersegurança. É, Você já se perguntou em algum momento como que você pode comprovar o seu conhecimento, testar o seu conhecimento? Quando a gente fala, por exemplo, de programadores, é, a gente tem um portfólio, né? Não que você da cibersegurança não vá fazer programas relacionados à cibersegurança. Você não só pode, como deve fazer, tudo bem? Mas só que uma das formas de você também demonstrar o seu conhecimento é a partir de laboratórios pessoais. Tudo bem? Esse vai ser um arquivo que eu vou deixar na descrição para você poder baixar. Este aqui é o meu desktop, tudo bem? É baseado no meu desktop, obviamente, se você tiver uma configuração melhor, vai dar para você fazer melhor, tudo bem? Mas basicamente o que eu tenho aqui como processador é um Ryzen 5 600 GT, uma placa de vídeo 460 8 GB de VRAM, 16 GB de RAM. Eu tenho um dual boot, o Kali Linux ele tá no 256 GB do meu SSD e o resto tá no Windows 11, tudo bem? Eu possuo Wi-Fi mais internet cabeada. Beleza? Essa primeira parte aqui é só dos fundamentos, pra gente dar uma revisada, tudo bem? Mas de pouco em pouco a gente vai falando. Fundamentos, áudio, planejamento, etc. Você vai poder ver isso aqui quando você baixar o arquivo, tudo bem? Mas começando aqui, primeiramente fundamentos e conceitos de cibersegurança, tudo bem? Uma das coisas mais importantes que a gente tem que saber sobre a cibersegurança é a tríade CIA, que é basicamente sobre confidencialidade, integridade e disponibilidade. Tudo bem? Assim como dá aqui na descrição, confidencialidade é só pessoas autorizadas acessam certas informações. Tudo bem? Um exemplo prático é você criptografar um certo arquivo ou ter um controle de acesso do tamanho de um certo arquivo que só certas pessoas vão poder acessar ou descriptografar. Tudo bem? Integridade é basicamente você não deixar que dados sejam alterados sem permissão, tudo bem? É você ter hashes, é você ter assinaturas digitais para você ter certeza que aquele arquivo ele não foi modificado de alguma forma, ok? Disponibilidade é sistema acessível quando necessário. É anti-ataque, backup, redundância. Basicamente, por exemplo, um exemplo bem comum que a gente tem em várias empresas é você, por exemplo, ter um servidor na sua empresa e você lá no seu microtik tem duas internets de redundância. Então, se a principal cai, entra na secundária. É um exemplo de redundância, por exemplo, de disponibilidade. Mas enfim, isso aqui é algo bem fácil para falar a verdade, é algo bem fácil de se memorizar. Isso aqui existe mais para uma questão de, como posso falar, de ética, né? E a gente vai falar muito sobre ética e moral quando a gente fala de cibersegurança. Você vai estudar muito isso em faculdade, em curso, seja pela sua faculdade, seja pela Cisco, seja por algum curso da Google, enfim. Sempre tem essa parte falando da ética e a moral do trabalhador, sabe? Quando se fala sobre cibersegurança. Entrando um pouco aqui sobre a questão de times, a gente tem que entender que quando a gente fala de segurança da informação, né, cibersegurança, a gente tem várias áreas, tudo bem? Este arquivo específico vai tratar sobre três em específico, tudo bem? Red Team, Blue Team e Purple Team. O Red Team é conhecido como time atacante. É aquele cara que vai fazer pentest, vai explorar a rede, evasão, engenharia social para ver como que tá a empresa, se o pessoal tá... Esse aqui é o mais popular exatamente por causa disso, é uma parte mais agressiva, né? O pessoal gosta por ser uma área mais agressiva. Tem o Blue Team, que é o totalmente contrário do Red Team, é a parte de defensor, que detecta incidentes, forense, IDS, uso CIEM, enfim. É aquela parte que vai contra o Red Team, tudo bem? E o Purple Team, que é como uma colaboração simultânea dos dois times, sabe? É a pessoa que ataca e monitora ao mesmo tempo, o mesmo exercício. Vamos dizer, por exemplo, que vai haver uma um teste numa empresa, né? Uma empresa grande fala, então a gente tem que a equipe decide, então a gente tem que testar para ver se está funcionando, né? E aí esses três times, o Red, o Blue e o Purple Team na empresa. O Red vai efetuar o ataque por fora, sem ter nenhuma informação, né? Como se não tivesse nenhuma informação. O Blue Team vai tentar impedir, assim como vai monitorar como funciona, né? E no meio disso tudo,
funcionando como alguém vendo de fora, é o Purple Team. Isso, por exemplo, é um exemplo muito simples, tudo bem? Mas é assim que funciona. Isso aqui é falando um pouco sobre o meu setup, né? Em específico aqui, o que a gente vai fazer com a VM, né? A Virtual Machine, tendo um Kali e um Windows 11, a gente pode mexer com isso aqui, tudo bem? Ataque via Kali, análise de logs no Windows 11 com Splunk, por exemplo, ou Azure, né? É um exemplo que você pode fazer. Vamos entrar aqui em metodologias fundamentais. Penetration Test Executor Standard. As 7 fases de todo pentest profissional segue. Cada exercício do seu lab deve seguir essa estrutura. Tudo bem? Isso aqui não é regra, tenho que falar, não existe uma regra específica de como isso funciona, porque senão era muito fácil você detectar uma invasão. Mas quando a gente fala de exercício, é bom a gente seguir um padrão para a gente saber o que está fazendo, para a gente, né, demonstrar. E isso aqui, deixa eu tirar aqui da tela cheia. Você também pode entrar nesse link, tudo bem? É basicamente um padrão de ataque na área de penetração que você pode seguir. Definir escopo, objetivo, regras de engajamento, reconhecimento, seja consciente, né? Identificativos, alvos, vetores, descobrir vulnerabilidades, explorar as vulnerabilidades, persistência, enfim. É uma fase que a gente vai seguir, não é uma regra, né? Não é como se toda empresa seguisse isso aqui, não é como se você fosse obrigado a seguir isso aqui, mas a gente vai acabar seguindo isso aqui como uma melhor forma de estudar. Tudo bem? Eu recomendo que você, para você ter um maior costume, não é? Seja você sendo Red Team, Blue Team, Purple Team, enfim. Seja qual área, seja você da cibersegurança, seja você ali da parte de engenharia reversa, a do bug bounty, enfim. A gente vai acabar seguindo isso aqui somente por fase de estudo, pra gente ter um costume, sabe? Enfim. Mitre Attack Framework, o framework mais usado pela indústria para mapear táticas, técnicas e procedimentos TTPS de atacantes. Cada técnica que você pratica no lab tem uma entrada no ATT-CK. A gente pode entrar aqui no link, vai ter vários links que vai poder entrar. Esse exemplo aqui é para a gente ver táticas, né? Aqui ó, táticas e técnicas de invasão. A gente tem vários aqui, deixa eu pegar um aqui de exemplo, por exemplo de phishing, que a gente pode apertar aqui, ó. A gente pode ler como funciona, link via service, voice, enfim, novamente é informativo e completamente feito para estudos, tudo bem? Obviamente você pode usar isso aqui para um Mali, nada te impede, né? Como se eu pudesse fazer alguma coisa, mas enfim, conhecimento é conhecimento, a forma que você vai utilizar tudo bem, depende de você. Isso aqui é mais um mapa visual do que a gente pratica, do que a gente faz. Isso aqui eu não tenho nada criado, eu não deixei nada pronto. Vou ver se no próximo eu consigo para demonstrar melhor. Perdão, mas isso aqui é algo mais visual, tudo bem? Os dois se complementam. Você pode dar uma lida, uma pesquisada, eu recomendo. Para você que está curioso, querer ler mais sobre isso. Enfim. Vamos aqui pro próximo, Cyber Chain, as 7 fases do ataque. Quando a gente fala de ataque, novamente, é o mesmo caso que isso aqui, ó. Não segue um padrão. Não há um padrão na indústria, não é um padrão na vida. Não é assim que funciona. Mas a gente conhece 7 fases de ataque na hora da gente estudar sobre isso, né? Fase de reconhecimento, criar o payload ou exploit, enviar, né, fazer o ataque, fazer o exploit, usar o exploit na vítima, instalar, seja o que você quiser fazer, controlar o sistema e fazer o que você tem que fazer, roubar os dados, etc. Tudo bem? Aqui está o que a gente faz como defensão interrompe. Novamente, mais um link que você quiser ver, quiser ler o artigo aqui, a maioria é em inglês, tá? Eu recomendo que se você não tem o costume de ler inglês ou sabe inglês, eu recomendo que você aprenda porque é bem importante. Essa é uma das áreas assim que é quase obrigatório você saber inglês. Quase não, é obrigatório você saber inglês porque muita coisa é em inglês. Mas enfim, aqui para você dar uma lida, como funciona, né? É um resumo muito resumido de como funciona Red Team e Blue Team. Tudo bem? Descendo mais um pouco, a gente vai falar um pouco sobre rede. Essa aqui é uma parte muito importante. Deixa eu beber uma água. Essa aqui é uma parte extremamente importante da cibersegurança. Tudo bem? Eu vou dizer que a cibersegurança é composta por 3 coisas.
Deixa eu ia fazer algo mais visual, mas eu não vou dar tempo, vai sair algo todo estranho, todo feio, eu não vou conseguir me explicar direito. Mas eu, como estudante, percebo que há 3 pontos que nós temos que falar da cibersegurança. Tudo bem? Assim como a CIA aqui, há uma trindade que segue a cibersegurança. A parte de redes, a parte de hardware e software, que é algo em conjunto, tudo bem, algo que trabalha em conjunto, e a parte humana. A parte de rede são os fundamentos de rede, porque tudo passa pela rede. Uma das maiores vulnerabilidades que tem, a segunda maior vulnerabilidade que tem é na rede, tudo bem? A primeira é o ser humano, é a parte humana. E a por último é hardware e software, tudo bem? Então são essa é a trindade. Hardware e software eu considero uma porque elas se completam, não é algo único. Redes e humano, tudo bem? Então, não é à toa que uma das maiores falhas que tem empresa quando tem invasão, você pode ler várias notícias daí que tem pela internet, você pode pesquisar. Não foi uma pessoa não foi um hacker que fez um brute force num sistema que invadiu um microchip. Obviamente acontece, não estou dizendo que não acontece. Mas essas grandes invasões que tem, foi simplesmente um cara que baixou um arquivo, Piratex, deu sim, porque confiou no arquivo, entendeu? Baixou o que não deveria, abriu aquele e-mail que não deveria. Você tá entendendo? Não é um cara fazendo algo que sem ninguém ver. É um alvo, um ser humano dando sim, eu aceito quando aparece aquela tela de executar como administrador do Windows, por exemplo, entendeu? Então assim, é uma parte muito importante, tudo bem você estudar essas 3 partes. E você vai estudar de pouco em pouco, você não força esse estudo, tudo bem? Você não vai pular de um pro outro sem uma base. Então a primeira coisa que você tem que fazer é estudar redes, tudo bem? Aqui tem a parte da modelo OSI, as 7 camadas do modelo OSI. Ela é algo muito importante porque a partir do modelo OSI dá para você saber em qual ponto houve o ataque, houve o problema, tudo bem? Aplicação, apresentação, sessão, transporte, entendeu? Camada de física, de análise, rede, aqui tá de baixo para cima, no caso, eu até confundi um que eu tô sem óculos aqui, confundi um com 7. É até estranho quando eu li a aplicação ali, mas enfim. A partir da camada dá pra você saber onde houve o problema, sabe? Tipo, tá, foi alguém usando um jammer na empresa que fudeu os equipamentos. Dá pra você saber que foi um problema físico, entendeu? Ah, foi algo a ver com a rede. Aplicação aqui, ó. XSS, né? SQL é uma invasão de script. Enfim, o que eu tô tentando dizer é que a partir de você. Você não precisa memorizar isso aqui, mas você entendendo a base disso aqui, dá pra você ter uma grande ideia de como funciona. Seja pro atacante, onde atacar, em qual parte da rede atacar. Seja pro blue team, qual rede evitar. Que não entendeu o problema. É portas e protocolos. Quando a gente fala de rede, ainda continuando aqui na parte de modelose, tem a parte também de protocolos. SSH, que é bastante alvo de brute force, por exemplo. É uma acesso remoto seguro e quando você acessa você tem bem, liberdade para fazer muita coisa. Telnet, que é uma versão, digamos assim, não segura do SSH. HTTP, HTTPS, SMB, Kerberos, NS, MySQL, enfim. São novamente mais links aqui por caso você queira. Curso gratuito de fundamentos de rede, para planejar subrede do Lab aqui, ó, Subnet Calculator. Mas enfim, isso aqui é o mesmo processo disso aqui. Se você entende isso aqui, se você sabe o conceito, você consegue entender onde houve o problema. Tudo bem? Onde aconteceu o seu ataque. Tudo bem? Então, isso aqui é a parte de redes. Eu peço, por favor, que você Não. Não. Eu apertei errado, peraí. Isso aqui é de Linux. Não deixe de estudar isso aqui que é bem importante. Tudo bem? Deixa eu só logar aqui que eu vou falar um pouco sobre essa parte aqui de redes, por essa é a parte mais importante assim de você iniciar na cibersegurança. Se você não eu imagino que por você estar fazendo lab, você tá um pouco avançado, mas é bem bastante importante você focar um pouco nisso. Ah, pô, no meu caso, eu já trabalhei com a parte de redes, eu trabalho até hoje, então não é algo que eu foco tanto hoje, porque eu já sei bastante. Mas pra você que tá começando, que caraca, eu não tive a chance de trabalhar nisso, eu quero estudar mais, quero entrar mais em conhecimento, Cisco Net Academy aqui, ó.
Você tem aqui, ó, Network Basic aqui, defesa de rede, Cisco Packet Tracer que dá pra você brincar bastante, entendeu? Ethical Hacker aqui também, caso você queira, fundamentos de Linux também, isso aqui é de mais pra parte de programação aqui, C++. Mas o que eu tô tentando dizer é, tem muita informação na internet porque é aqui que tudo acontece. Então, não deixe que os fundamentos, sem fundamento você não avança. Foque na rede, tudo bem? Uma das partes mais importantes agora é Linux. Coisa a gente faz no Linux. A gente configura o servidor em Linux. Muitas aplicações são em Linux. Muita coisa funciona no Linux. Seu celular Android é Linux. Seu Mac é Unix. Então, assim, aqui é uma questão de comando. Eu não vou dizer que você precisa dar uma de maluco e ficar. Ah, tem que meter um. Tá, a tela não abriu aqui porque eu botei só pra tela do navegador. Mas você não tem que dar uma de maluco e ficar o dia todo botando comando em terminal, tudo bem? Tem que ser algo natural. Estuda com calma, tudo bem? Isso aqui não é difícil. Parece difícil porque você aí que não tem o costume acaba estranhando. Mas isso aqui é algo que você vai fazer todo dia quando você for mexer na Cyber. Porque redes, você configura tudo via terminal, entendeu? Então, assim, não estranhe isso aqui, isso é algo bem comum. Você vai acabar pegando o jeito quando você for mexendo no. Estudando mesmo, entende? Enfim. O Windows para segurança, essa parte que eu não vou entrar tanto, eu imagino que você esteja vendo esse vídeo aqui pelo Windows. É basicamente o sistema operacional mais popular do mundo. Então é muita coisa simples, tem muita coisa na internet caso você queira ver, tudo bem? Isso aqui são a questão de eventos, logs de eventos, tudo bem? Que você consegue ver pelo Windows. E isso aqui é só um exemplo de coisas que você pode verificar num sistema para ver se ele está com algum problema, se ele está tentando ser invadido, se está tendo brute force, por exemplo, múltiplos logins falhos, por exemplo, entendeu? Algo que dá para você ver também no Microtik. Ou, por exemplo, log de auditoria está limpo, então foi alguém que apagou, é algo crítico, tem alguém no seu sistema, vai verificar, entende? E, novamente, mais uns links aqui para você ter uma ideia, né, de como funciona. Enfim, essa foi a primeira parte. É uma parte bem explicativa. Vai ser bastante coisa teórica, tudo bem? Antes da gente começar de verdade, você pode, obviamente, pular para onde você quer. Eu, por exemplo, isso aqui vai ser eu falando mais do meu sistema, para a gente gerenciar certinho. Para mim também tentar ajudar no seu sistema. Falando sobre VirtualBox, que eu vi o meu enfim. É algo bastante teórico. Isso aqui, para depois a gente partir para o prático, tudo bem? Mas fiquem com Deus aí. Até o próximo vídeo.